Olá, viva, muito bom dia. A sala vai ficando composta, e ainda bem. Sei que ontem tiveram alguns de vocês, julgo que a maioria, um ótimo jantar, mas antecedido de uma excelente abertura dos trabalhos aqui na aula magna da Reitoria da Universidade de Lisboa. Hoje julgo que também vai ser um dia bastante proveitoso. Aqui da nossa parte, nesta sala dos solicitadores, o Delfim já está a olhar para mim, está à espera que eu me despache para começar a conversar. Sim, porque estamos um bocadinho atrasados, não sei se já repararam, faz parte, porque ontem a noite foi longa. Bom, mas estava a dizer que vamos aqui, vocês já viram certamente o programa, portanto, vamos ter uma série de debates, de conferências, que certamente o que queremos, acima de tudo, é que haja uma partilha de conhecimento e de experiências, e é isso que vamos ter, é isso que conto ter nos debates que vou moderar. Aliás, tenho estado a conversar já com alguns dos participantes nestas mesas que vou moderar e julgo que as coisas vão correr bem e que nos vão dizer algumas coisas extremamente interessantes. E quanto aos solicitadores, não sei se sabem, eu também tenho dois defeitos, como costumo dizer, sou jurista e jornalista, portanto, dois em um, jornalista e jurista, não sei se é uma coisa muito boa, e resolvi saber e tentar saber o que é que vários de vocês diziam e achavam sobre o que era ser solicitador. E comecei a fazer uma pesquisa, o Google é ótimo nestas coisas e vocês têm várias revistas e achei curioso a maneira como alguns de vocês, expõem o que é exercer esta profissão. Para alguns, e julgo que alguns estão aqui, disseram que é um vício, outros disseram que é uma profissão maravilhosa, outros disseram ainda que não se devem sentir diminuídos e já vamos saber porquê dizerem diminuídos, quero saber porquê essa palavra, e outros admitiram que é uma profissão extremamente trabalhosa. Nós sabemos que quem está nesta área do foro jurídico tem que estar constantemente a estudar, caso contrário fica para trás. Muito bem, agora sim, vamos ao trabalho com a abertura das jornadas. Já falei muito, Delfim? Não, esteja à vontade. Não, um bocadinho. Temos aqui já no palco o Delfim Costa, Presidente do Colégio dos Solicitadores. Dou-lhe sensivelmente 10 minutos para a abertura destas jornadas, pode ser? Não sei se vou cumprir, mas... Vamos ver, eu fico a cronometrar, pode ser? Muito bem. Até já, obrigada. Bom dia a todos e obrigado por estarem presentes. As primeiras palavras que quero dirigir são de agradecimento aos colegas solicitadores pela forma como, desde a primeira hora, manifestaram todo o seu apoio à realização deste evento e acederam ao convite para estarem aqui a discutir e a pensar o direito, questões importantes para a nossa classe, para os cidadãos e para Portugal. Este agradecimento, naturalmente, é estendido igualmente aos membros do Conselho Profissional do Colégio dos Solicitadores, ao qual presido. Maria, Leandro, Karina e Marcelo, obrigado pela vossa presença, apoio e dedicação e companheirismo. Endereço uma palavra de apreço muito especial a todos os oradores e intervenientes nas jornadas, pois sem a sua aceitação e entusiasmo imediatos que me transmitiram a quando dos primeiros contactos, não seria possível concretizar um programa de tão grande qualidade científica. Quero, por isso, expressar o meu reconhecimento e sincero agradecimento às senhoras doutoras Maria de Lourdes Mesquita, Susana Costa, Maria do Rosário Anjos. Também quero expressar o meu agradecimento ao Sr. Dr. Luís Carvalho, ao Sr. Dr. Francisco Cravo, advogados e docentes do ensino superior. Também ao Sr. Professor Dr. Pedro Barbas Homem, também por ter aceito este convite. Ao excelentíssimo Sr. Dr. Juiz Desembargador, Presidente do Tribunal da Comarca de Lisboa, Artur Cordeiro, ao excelentíssimo Sr. Dr. Juiz Conselheiro Jubilado e Presidente do Conselho dos Julgados de Paz, Vítor Gonçalves Gomes, e aos colegas solicitadores Aventino Lima e Pedro Aguiar Fernandes. Saúdo, por fim, todo o auditório
e aqueles que assistem às jornadas através da OSAI TV. E esperando que no final dos trabalhos este dia permaneça vivo na memória de todos. É um gosto recebê-los aqui, em nome da OSAI, em nome do Conselho Profissional dos Solicitadores. O nosso propósito aqui hoje é discutir o exercício ou não exercício do mandato por parte dos solicitadores nas suas várias vertentes. Os cidadãos e as empresas que demandam os tribunais, num Estado de Direito, procuram a tutela jurisdicional efetiva dos seus direitos e têm o direito de se fazer acompanhar por mandatário. O patrocínio judiciário corresponde ao exercício de poderes de representação por profissionais do foro, solicitadores, advogados e advogados estagiários, numa condução técnica do processo, atribuídos por meio de mandato judicial. A atual lei do processo prevê que a constituição de mandatário seja sempre permitida, contudo, exige em diversas ocasiões que quem seja parte numa ação se faça assistir obrigatoriamente por mandatário. Entendemos que esta exigência esteja relacionada com a boa administração da justiça e com a proteção dos próprios interesses das partes, garantindo que recebam aconselhamento por um profissional da excelência e que não sofram prejuízo por não conhecerem as formalidades processuais. No âmbito do processo civil, as exigências variam entre o processo declarativo e o processo executivo. Nas ações declarativas, o patrocínio judiciário por advogado é obrigatório nas causas de valor superior a 5.000 euros, nas causas em que seja sempre admissível recurso ordinário, nos recursos e nas causas propostas nos tribunais superiores. Nas ações executivas, o patrocínio por advogado é exigido para execuções superiores a 30.000 euros ou superiores a 5.000 euros, se os procedimentos de execução seguirem os termos do processo declarativo. Estas regras são igualmente aplicadas aos processos administrativos. Isto significa que a intervenção do solicitador no patrocínio está limitada, no que se refere ao patrocínio judiciário, está limitada àquilo que qualquer cidadão, sem qualquer formação académica na área do direito, poderá fazer. Fará esta limitação qualquer sentido nos dias de hoje? É inquestionável que o solicitador é um auxiliar da boa administração da justiça. A forma como o solicitador se apresenta atualmente perante os cidadãos e as empresas é bem diferente daquela que acontecia há 20 anos atrás. A sua formação académica é substancialmente diferente. O que falta para que a lei seja alterada no sentido de permitir uma maior intervenção do solicitador no mandato judicial. Não estará o solicitador capacitado para discutir questões de facto, bem como questões de direito? Por outro lado, a Lei nº 34/2004, de 29 de julho, que altera o regime de acesso ao direito e aos tribunais e o estabelecimento de regras mínimas comuns aos países da União Europeia relativas ao apoio judiciário no âmbito desses litígios, prevê a intervenção dos solicitadores. O número 4 do artigo 5º desta lei dispõe que os gabinetes de consulta jurídica podem abranger a prestação de serviços por solicitadores em moldes a convencionar entre a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, a Ordem dos Advogados e o Ministério da Justiça. A linha B do número 1 do artigo 45 refere que os participantes no sistema de acesso ao direito podem ser advogados, advogados estagiários e solicitadores. A portaria número 10/2008, de 3 de janeiro, que regulamenta esta lei de acesso ao direito, vai no mesmo sentido. Ou seja, os solicitadores figuram na lei como parte do acesso ao direito desde 2004. Mas só na lei. Na prática, isso não acontece. Qual a razão pela não efetivação da sua intervenção no acesso ao direito e no cumprimento do que está estabelecido na lei? Poderá o Estado português abdicar de cerca de 5.000 profissionais que estão aptos e dispostos a colaborar na boa administração da justiça? E estará a autoridade da concorrência equivocada nas recomendações que fez no seu último relatório sobre este assunto, defendendo uma maior intervenção dos solicitadores no mandato judicial? Mas o mandato não se esgota no mandato judicial.
Os julgados de paz, a mediação e a arbitragem são meios de resolução alternativa de litígios que permitem resolver conflitos de forma mais rápida, menos burocrática e sem qualquer limite para a intervenção por parte do solicitador. Então, qual será ou que papel poderá ter o solicitador na resolução do meio alternativo de litígios? Como é do conhecimento de todos, o Estatuto das várias ordens públicas profissionais, incluindo o Estatuto da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, bem como a Lei dos Atos Próprios dos Advogados e dos Solicitadores, aguardam a promulgação por parte de Sua Excelência, o Presidente da República, e, naturalmente, a consequente publicação em Diário da República. Todos nós temos noção das alterações efetuadas nestes diplomas. Fará sentido liberalizar, por um lado, pondo em risco os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e das empresas, mas continuar a manter as restrições quanto à intervenção dos solicitadores, profissionais académicos e tecnicamente bem preparados no mandato judicial? Novos desafios se levantam, um caminho que deve ser encarado com responsabilidade, aproveitando a sabedoria e o contributo de todos, aliado à ponderação e à experiência passadas, com ousadia e de olhos postos no futuro, servindo a justiça, servindo os cidadãos, servindo as empresas e, fundamentalmente, servindo Portugal. Como referi inicialmente, o nosso propósito aqui hoje é discutir o exercício ou não exercício do mandato por parte dos solicitadores nas suas várias vertentes. Muito haveria a ser discutido nestas jornadas, muitos outros assuntos, porque muitas são as nossas preocupações, muitas são as nossas prioridades, tal como os atos notariais, o geopredial e cadastro, a CEPAS, mas haveria que escolher um tema central. Este tema sempre foi um anseio deste Conselho Profissional e foi sufragado pelos colegas. Este Conselho Profissional que presido é o Conselho Profissional do Colégio dos Solicitadores, de todos os solicitadores. Não é só o colégio dos que exercem o mandato, não é só dos que são titulares de licença BUS, não é só dos que são técnicos de cadastro ou geopredial. Todos nós somos solicitadores, todos somos importantes, todos somos indispensáveis. Enquanto dirigentes, devemos ter consciência disso mesmo. Colocar de lado as nossas vontades e opiniões para dar lugar à vontade e opinião dos demais. Mas também decidir o que é melhor para todos, sem arrogância, sem olhar sobranceiro, mas com humildade. E é por isso que nós somos humildes, somos trabalhadores. E hoje vamos trabalhar, hoje vamos estudar, vamos pensar, vamos debater e também repensar o direito, mais concretamente o mandato. Por isso é que servem as jornadas, é para estudar, para aprofundar, e não para falar de tudo e deixar tudo pela rama. Contamos, volto a dizer, contamos com respeitados parceiros de grande qualidade científica. E estão aqui prontos para trabalhar juntamente connosco. Contem com eles, contem comigo, pois nós contamos convosco. Há que acreditar num futuro de sucesso para todos os solicitadores. Eu acredito. E tal como dizia Agostinho da Silva, o que impede de saber não são nem o tempo, nem a inteligência, mas somente a falta de curiosidade. Mas todo este trabalho exige confiança, respeito, ética, honestidade, que são valores essenciais para o sucesso de qualquer ser humano e também são essenciais para o sucesso dos solicitadores. Por isso, sejamos curiosos hoje e bom trabalho a todos. Muito obrigada, Delfim Costa. Agora chamo ao palco Pedro Barbas Homem, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que vai falar-nos deste tema sobre os solicitadores e o mandato judicial. Usar aqui, em primeiro lugar, o privilégio de alegar sentado, só para não me perder com os papéis.
Portanto, as minhas primeiras palavras são para saudar a Ordem e a pessoa, enfim, do seu presidente do Colégio de Especialidade, bem como todos os colegas que aqui estão presentes e que vão intervir ao longo do dia de hoje. Tenho acompanhado por diversas formas a Ordem dos Solicitadores, desde o tempo em que ainda era Câmara. Tive a ocasião então de escrever alguns textos na antiga revista e por isso fico sempre com muito satisfeito por verificar as realizações, de um lado profissionais, mas de outro lado também as realizações pessoais que acompanham, na verdade, a Ordem e os seus inscritos, solicitadores e agentes de execução. Ainda esta semana, nesta mesma sala, decorreu aqui um doutoramento honoris causa. Enfim, eu fui o padrinho de um dos novos doutores honoris causa. Enfim, utilizamos esta expressão na linguagem académica, o padrinho, aquele que faz a apresentação, a proposta da atribuição do grau de doutor honoris causa, e é precisamente uma destas pessoas que escreveu muito sobre a história das profissões jurídicas, nomeadamente da profissão do huissier de justice em França. E é um pouco sobre, não tanto o mandato, mas a existência da Ordem e dos novos desafios que se colocam a propósito da nova lei que vou aqui falar. Confesso que o desafio de falar sobre o mandato, tendo aqui presentes várias pessoas que são especialistas nessa matéria, comportaria um risco. E o risco é a nova legislação ainda não está promulgada pelo Presidente da República e, de alguma forma, o Presidente da República deixou no ar a hipótese de vetar os novos diplomas, seja os estatutos das diferentes ordens profissionais, seja a legislação específica sobre elas. E por isso vou apenas aqui falar brevemente e manifestar algumas preocupações em relação à aprovação desta legislação e, de outro lado, também como professor da Faculdade de Direito aqui ao lado e, neste momento, Presidente do Conselho Científico, falar de algumas preocupações que o ensino jurídico comporta e, nomeadamente, as preocupações que o ensino especializado para advogados e solicitadores vai trazer em consequência, quer da Lei Quadro, quer depois dos novos estatutos das ordens profissionais. Questões que não tenho visto ainda debatidas e que penso que merecem uma atenção muito particular. Mas então, primeira linha de observações. Enfim, vou, no fundo, falar sobre os novos estatutos, depois sobre as questões do ensino jurídico. Como é sabido, uma das justificações que tem vindo a ser apresentada para a aprovação de toda uma nova regulamentação para as ordens profissionais diz respeito a um direito fundamental, que é o direito ao acesso e ao exercício de uma profissão. Direito constitucionalmente previsto e também previsto em muitos outros diplomas, quer de direito internacional, quer de direito nacional. Neste plano do acesso e exercício de uma profissão, há um conjunto de regras que têm natureza constitucional, volto a frisar, e outras que têm natureza não constitucional. E uma das primeiras surpresas, quando se começa a estudar com atenção os trabalhos preparatórios, quer da Lei Quadro das Ordens Profissionais, quer as leis que disciplinam cada um dos estatutos, é a verificação apenas de alegações genéricas que não consubstanciam o respeito pelo princípio da legalidade. Ontem, enfim, sou daqui a professora Susana Videira aqui presente, ontem certamente se falou sobre todas as questões relativas à Troika e ao modo como a Troika pressionou a aprovação de reformas apressadas em Portugal, que correram bem, em qualquer dos casos, nomeadamente a reforma da ação executiva e o estatuto dos solicitadores de execução, mas agora estamos perante outra vez um desenho que subverte, um desenho institucional que subverte o princípio da legalidade. Porquê? Quando se tratou da Troika e do desenho, portanto, do memorando de entendimento, muitas das obrigações do Estado português que integraram o memorando da Troika não diziam respeito a qualquer tipo de obrigação internacional dos Estados, e nomeadamente a obrigação internacional do Estado português. Foi o Estado português, o Governo, à época, que colocou no memorando de entendimento diferentes exigências que não correspondiam àquilo que regularmente a União Europeia, a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial exigiam dos países que estavam sob intervenção externa.
E, no caso da Justiça, isso era evidente. Portanto, quando olhamos para outros programas, utilizar a expressão inglesa, não é? Bailout, de aquilo que era exigido aos Estados, foi o Estado português que colocou no memorando de entendimento certas obrigações que não correspondiam, volto a repetir, àquilo que regularmente era exigido nesses programas de bailout. Portanto, essa é uma primeira preocupação. Ao longo do período de ajustamento, o próprio Tribunal Constitucional Português, que foi chamado a pronunciar-se várias vezes sobre medidas legislativas que foram aprovadas em execução do memorando de entendimento, furtou-se a apreciar em concreto qual era a natureza jurídica do memorando de entendimento. Vários constitucionalistas, como Gomes Santilho, falaram mesmo de um estado de emergência financeira. Quer dizer, uma situação de estado de necessidade que obrigava a tomar medidas, de alguma forma negligenciando aquelas regras que são fundamentais. Enfim, vou falar para juristas, é que nós, nos primeiros anos da Faculdade de Direito, começamos por aí, o Estado de Direito, o princípio da legalidade, o princípio da hierarquia normativa. Tudo isso foi suspenso em nome da primazia dos interesses da sobrevivência do Estado português, portanto, do memorando de entendimento. Mas volto a frisar, e o ponto a que voltarei então é este, muitas das regras que constavam no memorando de entendimento não eram exigíveis, não seriam exigíveis em situações normais por parte dos organismos internacionais. Foi o Estado português que, à procura, no fundo, de uma caução para reformas que queria introduzir, colocou essas ideias no memorando de entendimento. E agora, 10 anos envolvidos, estamos perante uma situação similar. E uma situação que me aflige como cidadão e também como professor de Direito. De novo estamos a subverter as regras fundamentais sobre o que é o Estado de Direito, o que é o princípio da legalidade, o que é a primazia das leis. E quando falamos em primazia das leis, naturalmente nós somos chamados a identificar aquelas regras do direito europeu que hão de prevalecer sobre as regras nacionais. E como estamos a falar de estatutos de ordens profissionais que têm que ser aprovadas por lei, teríamos que identificar regras supralegais, portanto, regras que estão acima da própria legislação nacional e cujo cumprimento seria exigível a todos os países europeus. Portanto, faltaria a identificação dos regulamentos e das diretivas europeias, são essas as fontes primordiais, que, de alguma forma, a que o Estado português estaria obrigado. E quando lemos, na verdade, os documentos, vamos verificar que nada disso está concretamente descrito nos documentos, na verdade, nos documentos preparatórios, quer da Lei Quadro, quer depois dos Estatutos. Assim, no Plano de Recuperação e Resiliência apresentado por Portugal em abril de 2021, diz-se, cito, o PRR português é um programa de aplicação nacional com um período de execução até 2026 e vai implementar um conjunto de reformas e de investimentos que permitirá ao país retomar o crescimento económico sustentado, reforçando o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década. Fim de citação. Isto, conjuntamente com outros fundos europeus, o PRR permitirá um financiamento de cerca de 61 milhões de euros. E como documento preparatório tinha sido apresentado o chamado Plano António Costa e Silva, publicado com o título de Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal, em que não se fala, ao longo deste extenso documento, de qualquer alteração do regime das ordens profissionais. Contudo, no documento final apresentado e aprovado pela Comissão Europeia, sob a epígrafe Redução das restrições nas profissões altamente reguladas, escreve-se: Portugal tem sido alertado desde há alguns anos e por múltiplos organismos internacionais para a necessidade de identificar e eliminar entraves no acesso a profissões reguladas. Assim, está em preparação, no quadro da Assembleia da República, um projeto de lei que visa adequar a atuação das associações públicas profissionais, eliminando restrições à liberdade de acesso e de exercício da profissão e prevenindo infrações às regras da concorrência na prestação de serviços profissionais, nos termos do direito nacional e nos termos do direito da União Europeia. Ora, não se conhecem estudos aprofundados nesta matéria, nem trabalhos preparatórios da legislação. Portanto, tudo isto corresponde a um conjunto de indicações muito genéricas e não concretizadas de que organismos internacionais se trata. Quais é que são as fontes de direito concretamente aplicáveis que o Estado português teria a obrigação de implementar? E, portanto,
Primeira observação, então, em conclusão deste primeiro ponto, tal como aconteceu no tempo da Troika, parece que vivemos num domínio de uma democracia sob tutela, de uma autorredução da soberania, de um paternalismo governamental que astuciosamente evita indicar quais é que são as instituições externas que obrigam a reformas internas. Não existem, na verdade, regulamentos ou diretivas que obriguem a introduzir alterações previstas na nova versão da Lei Quadro das Ordens Profissionais, nem sequer, pelo menos definidos com clareza, critérios de soft law a tomar em consideração. Se houvesse essas regras, enfim, muitos dos nossos parceiros no âmbito da União Europeia teriam também que introduzir essas mesmas alterações. Estou a ver, por exemplo, a Alemanha alterar o seu modelo de 2 exames de Estado que são altamente seletivos para o acesso a todas as profissões jurídicas. Pura e simplesmente isso não está em cima da mesa dos legisladores internacionais, portanto não consta do programa, nem do Parlamento Europeu, nem da Comissão Europeia. Portanto, num tempo em que tanto se alerta para o nascimento de forças populistas, é absolutamente condenável esta autolimitação do legislador nacional que vem subverter as regras que, enfim, fazem parte do jogo democrático, que é precisamente a discussão pública dos documentos fundamentais relativos ao acesso e ao exercício das profissões, regulamentadas ou não regulamentadas. O Governo alega, e portanto, como estamos numa universidade, eu vou também um pouco falar sobre isso, o Governo alega alguns lugares paralelos de reformas que estão a acontecer a outros níveis do Estado. Não deixa de ser irónico, enfim, apenas uma observação em nota de rodapé, que alguns dos potenciais ideólogos de algumas destas reformas sejam sucessivamente ideólogos de reformas que, uma vez falhadas, mantêm-se, no entanto, como ideólogos de futuras reformas, correspondendo àquela velha ideia de que quando a realidade não nos agrada, mudamos a realidade, mas não mudamos a forma de pensar. Quais é que são estas ideias? Ao longo das últimas décadas, enfim, falou-se aqui de Agostinho da Silva, que foi um profundo pensador, falou do Agostinho da Silva, que era um profundo pensador daquilo que na geração de Agostinho da Silva se falava muito como a identidade portuguesa. E uma das características da identidade portuguesa, tal como identificada por pessoas da geração desse nosso autor, era que os portugueses são necessariamente um povo desconfiado. E que essa desconfiança mina o exercício, de alguma forma, não apenas das regras fundamentais de convivência social, mas também do exercício das diferentes profissões. Enfim, estou também aqui a presença do Sr. Presidente, enfim, do Tribunal da Comarca de Lisboa, e recordo como, enfim, nos tempos em que eu próprio dirigia o Centro de Estudos Judiciários, procurava apontar para um elemento crucial, a meu ver, na organização das instituições da justiça portuguesa. Portugal é dos países onde o grau de confiança dos cidadãos nas instituições democráticas e nas instituições judiciais é menor. Portanto, há um déficit de confiança das pessoas nas suas instituições e, nomeadamente, nas instituições judiciais. A introdução destas reformas precipitadas, não devidamente balizadas em documentos preparatórios e não devidamente pensadas do ponto de vista das suas consequências práticas, quer no plano institucional, que é o que eu vou falar aqui, quer, como certamente se falará a seguir, nas suas consequências quanto ao mandato propriamente dito, mandato de advogados e mandato de solicitadores, é um fator que ainda mais vai adensar essa falta de confiança dos cidadãos, a começar pelos profissionais do foro, nas nossas leis e nas nossas instituições. E, a esse respeito, então, chamaria a sua atenção para estes tais lugares paralelos. Ao longo das últimas décadas, por exemplo, na universidade, obrigou-se à existência de um órgão que é o Conselho Geral. Portanto, a universidade tem os seus órgãos próprios, o reitor, ao nível das faculdades, o diretor, o Conselho Científico, representativo da congregação dos doutores, mas, em nome dessa ideia de uma intervenção externa que viesse legitimar o poder das universidades, obrigou-se à existência de um órgão chamado o Conselho Geral. E o Conselho Geral tem atribuições muito importantes, nomeadamente a eleição do reitor e a aprovação dos orçamentos. De alguma forma, é um paralelo com os conselhos de supervisão que agora foram criados. A ideia de que
Enfim, há que desconfiar da capacidade das instituições se auto-organizarem e, portanto, não funcionarem de forma corporativa, e é preciso uma intervenção externa. Depois de 10 anos da lei que criou os Conselhos Gerais, neste momento o processo está em revisão aprofundada. Porque aquilo que se verificou na prática, e não no desenho teórico, é o de que, na verdade, muitas das pessoas que eram chamadas ao desempenho destas funções, portanto, de supervisão sobre o funcionamento das universidades, ou não estavam preparadas ou não tinham tempo para se preparar. Por exemplo, aprovar um orçamento para uma Universidade de Lisboa, que tem um orçamento superior a 600 milhões de euros, é evidentemente uma tarefa que exige uma dedicação plena. Não pode ser feito um tempo parcial e, na verdade, não pode ser uma espécie de part-time em que as pessoas vêm, de vez em quando, esporadicamente, pensar sobre como é que se organiza uma universidade. É uma tarefa demasiado relevante para esse efeito. E calculo que quando... continuando ainda na universidade, este modelo está hoje em revisão, porque aquilo que se tem verificado nos últimos tempos é, e é uma lei que foi, de alguma forma, anunciada e estudada também já por sociólogos, de que, à medida que se aumentam os mecanismos de participação, as pessoas tendem a participar menos nas instituições onde essa participação é permitida. E, portanto, quando o legislador, e depois na forma como o Presidente da República suscitou a fiscalização preventiva da eventual inconstitucionalidade da Lei Quadro das Ordens Profissionais, em que alegou exatamente este modelo, é preciso cuidado com estes lugares paralelos. Portanto, é preciso primeiro avaliar, nomeadamente, se esses lugares paralelos estão a funcionar bem e quais é que foram as consequências que levaram a esse lugar paralelo. Tenho que confessar, enfim, a professora Susana Videira esteve aqui presente, tendo já exercido também funções como diretor do Centro de Estudos Judiciários e reitor de uma universidade, tenho sempre um pouco aquela visão de que para lá do Marão mandam os que lá estão. E, portanto, colocar em primeiro lugar na hierarquia de uma instituição, portanto, por exemplo, nas saudações protocolares, o Presidente do Conselho Geral e não o reitor, é algo que, pura e simplesmente, não me cabe na cabeça. Portanto, há questões simbólicas muito relevantes também quando se trata da organização de instituições, seja uma universidade, seja uma ordem profissional. E isso não está a ser tomado em consideração e é isso que vai eludir a confiança dos cidadãos nas instituições, sejam instituições democráticas. Com certeza, ontem, nestes dias, vai-se desconfiar muito do legislador e das intenções do legislador, porque não se sabe quais são, na verdade, como, na verdade, sobre o próprio autogoverno das instituições. Portanto, algo de profundamente lamentável. Mas também, e eu vou manter-me restrito ao meu tempo, também é muito preocupante uma outra norma que foi introduzida na lei, e eu vou ler. Portanto, nas competências do órgão de supervisão, depois contém-se esta norma que não faz nenhum sentido. Sem prejuízo de outras competências estabelecidas por lei, compete ao órgão de supervisão, o novo artigo 15A, a linha B, a verificação, vou citar, da não sobreposição das matérias a lecionar no período formativo e, eventualmente, a avaliar em exame final com as matérias ou unidades curriculares que integram o curso conferente da necessária habilitação académica. Nos termos da primeira parte do número 5 do artigo 8, e agora vem a parte então absurda, após parecer vinculativo da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior a emitir no prazo de 120 dias a contar do pedido. Isto faz lembrar, há pouco também, aliás, o Sr. Presidente falava dos solicitadores que têm intervenção nos processos de urbanismo. Como todos nós sabemos que os processos de urbanismo às vezes parecem uma coleção de carimbos, não é? Porque é preciso ir recolhendo carimbos de muitas instituições públicas, enfim, desde bombeiros a muitos outros, até finalmente conseguir um alvará. Portanto, a ordem dos solicitadores vai ter que obter um carimbo da parte da Agência de Avaliação do Ensino Superior quanto à não sobreposição das matérias a lecionar no período formativo. Isto não tem qualquer sentido. Do ponto de vista estrutural, o valor que baliza a organização das universidades é a autonomia da universidade. E essa autonomia está garantida no plano constitucional. A Constituição não fala de institutos politécnicos, mas sempre se considerou que os institutos politécnicos gozam
da mesma autonomia que é reconhecida às universidades, e essa autonomia é, nomeadamente, uma autonomia programática. Portanto, as universidades criam os cursos que entendem e estabelecem quais é que são as regras organizativas dos cursos, tal como entendem. Mas a função das universidades, pouco menos dos politécnicos, não é formar para a profissão, é outra coisa. E, portanto, esta nova regra, que poderia ser uma regra bem-vinda, que era de um diálogo entre universidades e empregadores, associações públicas, é, na verdade, um absurdo nos seus termos, porque a função da agência também não é a função de estar a avaliar se os programas que são organizados nas universidades e nos politécnicos são corretos ou incorretos, se estão ou não estão de acordo com um padrão, quer do ponto de vista da organização da profissão, quer do ponto de vista, por exemplo, da ética profissional. Portanto, as universidades têm uma função, a agência de acreditação tem uma outra função. E, portanto, a intervenção da agência é aqui uma intervenção colocada completamente a despropósito. A agência de acreditação está balizada pelo valor fundamental que é a autonomia das universidades. Não pode estar a apreciar a forma como as universidades organizam livremente os seus conteúdos. A forma como as universidades, por exemplo, organizam o curso de Direito ou o curso de Solicitadoria. E, às vezes há uma liberdade que, eventualmente, cada um de nós, como advogado ou como professor de Direito, poderei achar excessiva. Por exemplo, que algumas faculdades, por exemplo, a Faculdade de Direito, se atravessarem a rua, continua a manter uma disciplina que se chama Ciência Política e Direito Constitucional, mas se calhar fomos para a Universidade Nova, já não tem este nome e há uma cadeira da Teoria da Constituição e outra de Direito Constitucional. E numas universidades há a cadeira de Teoria Geral do Direito Civil e noutras há a de Teoria do Negócio Jurídico, mais o Direito Civil, mais o Direito das Obrigações. E, bem, isso faz parte da liberdade de organização dos cursos. E a agência de acreditação não existe para indicar às instituições de ensino superior como é que têm que organizar os cursos, por exemplo, de solicitadoria ou de direito. Eu próprio, que atualmente desempenho funções na agência de acreditação a este nível, dos cursos de direito, não de solicitadoria, tenho insistido nesse ponto. A tarefa é uma tarefa da agência, tarefa das comissões de avaliação externa, é uma tarefa negativa. É apenas verificar, no fundo, se estão cumpridos os requisitos legais e não, provavelmente, estar a dizer às universidades como é que, os politécnicos, como é que vão organizar os cursos. Isso faz parte da missão da própria universidade. E é por isso completamente absurdo que agora o legislador venha dizer que a Ordem dos Solicitadores, por exemplo, terá que pedir um parecer que a lei diz que é vinculativo à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior sobre como é que vai organizar o período de estágios, quais é que são as matérias que vão ser ensinadas, quais é que são as matérias que vão ser avaliadas. Pura e simplesmente a agência não tem competência nesta área e, bem, portanto, é matéria completamente furtada às competências da Ordem. Na próxima segunda-feira, enfim, é o último ponto, eu próprio organizo aqui na Faculdade com a Ordem dos Advogados, enfim, sabem, a Faculdade de Direito forma sobretudo para o exercício da advocacia, mas certamente também para a solicitadoria, a questão dos estágios e da remuneração dos estágios. É um ponto, evidentemente, como atual Presidente do Conselho Científico, me preocupa muito. Okay? Porque também aqui é uma reforma que foi introduzida sem qualquer ponderação e sem estudos particulares. A Faculdade de Direito admite mais de 600 alunos em cada ano e formam-se, na Faculdade de Direito, cerca de 400 pessoas por ano. Aquilo que se adivinha é que muitos dos licenciados em Direito vão deixar de ter patronos. Por simplesmente porque muitos, a Ordem dos Advogados, o Conselho Regional de Lisboa fez já essa avaliação junto dos advogados inscritos no Conselho Regional, o que se verifica, na verdade, é que muitos dos patronos, ou dos possíveis patronos, não estão em condições, mesmo que quisessem, têm rendimentos, para pagar os estágios tal como foram fixados, ou virão a ser fixados no Estatuto da Ordem. E por isso é mais um exemplo de uma reforma que foi introduzida de forma acelerada e precipitada, sem uma ponderação de que as consequências práticas desta reforma, que é introduzida, na verdade, também por motivos podem ter alguma razão de ser, enfim, muitos jovens são realmente explorados nos seus estágios, mas a consequência vai ser a de frustrar a norma legal que estabelece
como direito fundamental o direito ao acesso à profissão. E, portanto, é outro dos temas para os quais, nesta manhã chuvosa de sexta-feira, gostava de alertar também os meus queridos amigos da Ordem dos Solicitadores para este efeito. Quer dizer, a introdução desta reforma, feita de forma precipitada, sem estudos preparatórios, sem indicação correta de quais é que foram as fontes normativas da União Europeia a que o Estado português está vinculado, e sem ponderar as consequências práticas que vai ter, quer no plano do mandato e das confusões que estão introduzidas, zonas cinzentas que existem entre advogados e solicitadores, sem definir de forma muito clara também aquilo que deveria ser muito claro, que é o tipo de crime de procuradoria ilícita. Quando todas essas fronteiras ficam diluídas, na verdade, ficam muitas preocupações, e foi sobre isso que, no fundo, também aqui vos quis vir falar. Muito obrigado pela vossa atenção.